Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alta disponibilidade do FortiGate novamente, mas hoje a gente vai falar de uma opção chamada Override Enable. Então a gente vai conversar como que é o comportamento dela, né, e alguns problemas que a gente pode ter com o uso dela. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso laboratório aqui de alta disponibilidade que a gente usou no último vídeo, né? Então a gente vai continuar aqui algumas configurações. Aqui na nossa configuração de GA, a gente pode ver que em cada FortiGate a gente botou uma prioridade diferente, né? Porém, hoje, se a gente for olhar a documentação aqui, né? Vamos procurar aqui Priority FortiGate HA, né? A gente pode ver que quando o nosso override está disabled, que é o default, né? A primeira coisa que vai ser verificado para decidir quem que é o master é o dispositivo que tiver o maior número de interfaces monitoradas up, tá? A segunda coisa vai ser o dispositivo que tiver o uptime maior do HA. Não é o NIT uptime, e sim o HA uptime. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? A terceira coisa vai ser o device que tiver a maior prioridade. E a quarta coisa, né, se tudo tiver empatado aqui, né, a quarta coisa vai ser o serial number maior. Então, geralmente, a gente deixa configurado uma prioridade para quando a gente liga os dois FortiGates, a gente saber sempre quem que vai assumir, né? Mas depois, no default, né, o que acontece? Se a gente tiver um problema no FortiGate 1 e esse desligar, o FortiGate 2 continua operando, ele vai se tornar o primário e só vai voltar o role para o primário do FortiGate 1 se ocorrer um problema no FortiGate 2 ou se a gente forçar usando o Diagnose Sys HA Reset Uptime que a gente usou no último vídeo. Porém, em alguns casos, pode ser interessante que sempre o FortiGate 1, por exemplo, seja o primário, apesar que isso não é recomendado na maioria dos casos. Eu já vou mostrar o porquê. Mas para a gente fazer isso, a gente viria aqui em Config, System H, e aqui a gente vai botar um Set Override Enable. Beleza. Sempre que a gente muda alguma configuração do HA, é uma das coisas que não sincronizam. Então eu gosto, né, de a gente já entrar no nosso outro FortiGate através desse comando, execute HA manage. Aqui no caso vai ser o 0, às vezes pode ser o 1 também, tu vai ter que dar uma interrogação para ver. E aqui a gente bota o usuário que a gente vai logar. No meu caso vai ser admin. Aqui então eu vou botar a senha, admin, né? E aqui eu posso dar um config system HA. E dar um show. Beleza. A gente pode ver que aqui está como override disable. Porque o config system H não sincroniza de um firewall para o outro, né? Porque cada um tem que ter configurações diferentes. Então aqui a gente tem que botar na mão, set override enable. Beleza, a gente dá um end aqui. E aqui a gente pode dar um end exit, né, para sair. Então a conexão foi fechada e voltou para o FortiGate 1. Legal. Agora a gente está dizendo que o nosso FortiGate 1, por causa que ele tem a prioridade maior, né, ele sempre vai ser o primário, não importando o que ocorra. Legal. Então vamos causar um problema. A gente pode então desligar o FortiGate 1. Vamos supor que a gente tem que fazer uma manutenção elétrica aqui, em trocar ele de no-break, por exemplo. Então vamos esperar o FortiGate 1 desligar. Enquanto isso, já devemos conseguir logar no FortiGate 2. Legal, já estamos no FortiGate 2. Aí vamos supor que a gente teve um problema aí na nossa manutenção elétrica e vai ficar um dia fora ali. O no-break que veio novo aí estava estragado, o antigo está com problema. Vamos deixar rodando no FortiGate 2 hoje. Mas alguém me pediu para fazer uma regra aqui. Tive que fazer uma regra aqui, sei lá, da porta 4 que nem está em uso para porta LAN. Legal, vamos botar aqui só alguma coisa qualquer, tá? Legal, e também eu já aproveitei para, por exemplo, criar um VIP também. Então a gente botou aqui que o 192.99.11, né? Vai mapear para 192.168.10.2, um port forwarding da 143. Legal. Deixamos esse VIP aqui, né? Vamos criar uma policy, então, run to LAN.
Então, aqui, source vai ser all, destination vai ser o nosso VIP. Service all, sem NAT. Legal. Então, criamos duas policies aqui. E agora, passou o dia, arrumaram no break, vamos ligar o FortiGate 1 de novo. Legal, nada demais, né? Aqui a gente vai começar a ter um probleminha. Então, vamos esperar aqui o FortiGate 1 voltar, né? Vamos vir aqui em H. Ele acabou de voltar. Então, ele voltou, né? E o FortiGate 1 assumiu. Então, eu vou ter que logar de novo. Legal, vamos vir aqui então, config systemh. Daí que vem a surpresa. Está fora de sincronismo, mas está dizendo que o 2 está fora de sincronismo. Como a gente tinha visto, a gente criou políticas aqui no nosso FortiGate 2. E ele está reclamando exatamente da parte de políticas e da parte de VIPs. Então, se a gente vier aqui no FortiGate 1, para nossa surpresa, não existe as policies que a gente criou quando o FortiGate 1 estava desligado. Então, esse é um dos malefícios da gente ter o Override Enable. Porque o que ocorre? Se tiver algum período de downtime alto, né, do FortiGate 1 e tu fizer alguma configuração, tu vai perder essas configurações, né? A gente tem até algumas coisinhas que a gente pode fazer, né? A gente pode olhar aqui na documentação da Fortinet. Ó, aqui eles até avisam, né? Ó, configuration changes can be lost if override is enabled. Então a gente acabou de mostrar que isso ocorre, né? A solução, né? Então seria antes de tu mexer alguma configuração, né? A gente verificar se todos os clusters estão operando certinho, né? Ter certeza que quem está como primário agora é o device com a maior prioridade, né? Ou desabilitar o override em todas as unidades, né? Enquanto a gente está fazendo configurações. Mas às vezes isso não é possível, né? O que a gente tem também aqui é esse set override wait time. Então aqui é um tempo, né, para o override entrar em ação. Basicamente, enquanto está nesse tempo aqui, a prioridade fica zero, então ele não assume como prioritário. Mas isso aqui tem um problema também. Isso aqui só vai resolver problemas, por exemplo, com interfaces PPOA e DHCP, que demoram para pegar um IP, por exemplo, né? Mas não vai resolver isso daí da sincronização, porque mesmo se a gente botar o máximo de tempo, 3.600 segundos, pode não ser o suficiente se a gente tiver principalmente um erro de sincronismo, né? Então, o que eu sempre recomendo, né? A não ser que tu tenha alguma coisa muito específica que tu precise manter sempre um como primário, é o que? Deixar como disable, que é o padrão, né? E quando voltar o FortiGate, a primeira coisa que tu vai ter que ver, pô, foi algo esperado? Não foi algo esperado? Então, se foi algo esperado, beleza, tu pode esperar sincronizar os dois FortiGates e fazer o failover de volta para o 1 através do Diagnose SysH Reset Uptime, né? Mas se não foi algo esperado, tu precisa investigar a causa do acidente. Não é interessante que ele já volte a ser o primário sem tu saber a causa do que ocorreu, né? Então, por exemplo, pode ser uma unidade que está defeituosa, pode ser que tu entre num loop infinito de um FortiGate ligando, desligando, ligando, desligando e causando problemas aí na tua rede. Então, eu sinceramente não vejo nenhuma grande motivo para a gente ter um override enable, por exemplo. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Eu queria mais compartilhar com vocês, né, que esse problema aí pode ocorrer e pode causar alguns danos graves aí, dependendo do ambiente, né? A gente nunca sabe, às vezes pode ter rolado configurações muito importantes nesse meio tempo, né? E pode causar um grande estresse aí quando voltar ao FortiGate, né? E a gente perder essas configurações. Então, se você gostou do vídeo aí, se você não sabia que isso ocorria, curte o vídeo aí, compartilha com seus colegas e amigos, que isso ajuda o canal a continuar crescendo e a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E também fica o convite aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é o primeiro link na descrição. Então, até mais, galera. Valeu!